5 minutos de meditação em Provérbios, capítulo 28. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. O livro de Provérbios, no capítulo 28, pode ser dividido em 11 partes. A primeira parte fala a respeito do medo da vida. O versículo 1 fala que fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Então esse versículo 1 fala sobre o medo da vida, nos ensinando que os ímpios, aqueles que fazem coisas erradas, eles fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga. Em outras palavras, aqueles que fazem coisas erradas, por eles terem a sua consciência de terem feito coisas erradas, eles vivem com medo, eles vivem com receio de que alguém descubra aquilo que eles fizeram. Por isso que o texto fala que os ímpios eles fogem, sem que ninguém os persiga. Não tem ninguém vigiando, cuidando da vida deles, mas a consciência de que fizeram coisas erradas faz com que eles tenham medo o tempo todo a respeito de poderem ser descobertos por aquilo que fizeram. A segunda parte fala, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. O filho do leão aqui é uma comparação com o leão, que é o animal poderoso na selva. Então aquele que é o filho do leão, o leãozinho, ele se encontra protegido pelo leão. Então ele tem confiança. O que o versículo 1 nos ensina é que para ter medo da vida, ter medo na vida, basta fazer coisas erradas. Se você quer ter uma vida em paz, em que você tem confiança e tranquilidade, você deve viver fazendo sempre as coisas corretas. Porque no dia em que você for abordado, você vai ter tranquilidade em responder a verdade. Você vai dormir em paz e nunca vai ficar correndo da vida com medo por alguma coisa que fez de errado, por medo de ser descoberto, sem que não tenha ninguém perseguindo. O conselho é: faça a coisa certa para que você não precise ter medo da vida. O segundo tema de Provérbios 28 fala sobre como é importante nós termos governantes sábios e prudentes. Os governantes sábios e prudentes trazem estabilidade. Esse tema está no versículo 2. Veja que o versículo 2 fala assim: por causa da transgressão da terra, ou seja, por causa dos erros que acontecem na terra, muitos são os seus príncipes. Ou seja, por causa dos erros que acontecem na terra, existem muitos governantes. Existem muitos presidentes, muitos governadores, muitos prefeitos, muitos líderes, muitas pessoas para quererem exercer poder para tentar resolver os problemas da terra. Mas, por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Então a segunda parte fala, quando você tem a virtude de homens que são prudentes e sábios, a terra consegue prosseguir, a terra consegue continuar continuar a existir com tranquilidade. Então, o versículo 2, talvez alguém pergunte: por que tantos políticos? Por que tanta gente querendo dar opinião a respeito de tantos assuntos? Na economia, sobre aborto, sobre finanças, sobre religião, sobre tantas e tantas coisas. Isso acontece, existem muitos príncipes na Terra porque existem muitas coisas erradas na Terra, por causa da transgressão. Transgressão significa fazer aquilo que é errado, não obedecer os mandamentos. O fato dos homens, dos seres humanos, viverem
uma vida sem buscarem o conhecimento, sem buscarem cumprir as regras, sem buscarem a preocupação com o próximo, de entenderem que estão na Terra para cumprir um propósito, faz com que cada um dizendo: eu faço o que eu quero, eu faço o que eu bem entendo, eu sou dono da minha vida. Cada um com esse pensamento, fazendo o que bem entende, desobedecendo as regras, os mandamentos, no trânsito, no respeito ao próximo, não dar lugar para as pessoas idosas dentro do transporte coletivo, não dar o atendimento respeitoso para o próximo por causa da transgressão. Existe a necessidade de terem muitas pessoas liderando. Mas os homens prudentes e sábios, pela virtude deles, quando as pessoas fazem as coisas corretas, a terra continua. O que faz a terra continuar é a manifestação do amor, do respeito ao próximo, da busca do conhecimento, a prudência, a sabedoria. Então, o que o versículo 2 está ensinando é: quando você pode agir com prudência e com sabedoria, você está colaborando para que a terra continue existindo. Você colabora para que o casamento continue sendo uma instituição de valor. Você colabora para que a família continue existindo. Você colabora para que a escola, o trabalho, o amor, o respeito ao próximo continue existindo. Quando você participa da transgressão de eu não estou nem aí, eu faço o que eu quero, você é mais uma pessoa que está querendo governar, mais uma pessoa querendo dar a sua opinião particular e fazer o que você bem entende. E isso faz com que se multipliquem os príncipes, ou seja, que se multipliquem as pessoas que querem dar opinião a respeito das coisas. O que o versículo 2 ensina é: ao invés de querer dar muitas opiniões e fazer o que bem quer e bem entende, preocupe-se em ter prudência e sabedoria para colaborar com o crescimento da sociedade. O terceiro tema de Provérbios fala sobre assuntos ligados à pobreza e à riqueza. Nós temos vários versículos falando sobre esse tema. O versículo 3 começa falando que o homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Então esse versículo está falando: se você é uma pessoa, imagine um pobre oprimindo quem passa pelas mesmas dificuldades, quem precisa de ajuda também. Então a pessoa precisa de ajuda e ela vai e oprime outras pessoas que estão na mesma condição que ela. O que ela está fazendo? Ela está causando uma destruição em que não vai sobrar nada. Por isso o versículo 3 compara o pobre que oprime os outros pobres como chuva impetuosa, como uma pessoa que não tem misericórdia, que não tem amor, que não tem compaixão, uma pessoa que o que tem para trazer é destruição. A recomendação é que os pobres eles se ajudem mutuamente. As pessoas precisam de ajuda. E a pobreza aqui, ela não é apenas financeira. Muitas vezes o homem pobre é o homem pobre de espírito. É aquele que não tem respeito pelo próximo. Então, uma pessoa que não respeita o próximo, que vai e encontra outra pessoa que também é pobre de espírito, e ficam ali se xingando, se humilhando, desrespeitando uns aos outros, só podem trazer o quê? Violência, muitas vezes até homicídio, porque não se respeitam, são pobres de espírito. Mas também fala sobre o pobre economicamente, aquele que não tem dinheiro, que passa por dificuldades e oprime os outros. Não se consegue nada oprimindo o próximo. Versículo 3. O versículo 6 também tem relação com esse assunto de pobreza e riqueza. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico.
O versículo 6 fala que conseguir riquezas por meios espúrios, por meio de corrupção e de suborno, é algo que não vale a riqueza conquistada. É melhor manter-se pobre, é melhor não ter um certo progresso, mas manter a sinceridade. O versículo 6 ensina que os valores são importantes, mais importantes do que dinheiro, mais importantes do que riqueza são os valores. Versículo 8 também continua falando sobre pobreza e riqueza. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena ajunta para o que se compadece do pobre. Então, usura é cobrar juro excessivo. Onzena é cobrar mais do que o normal no dinheiro emprestado. Então, aquele que aumenta a sua fazenda, ou seja, aquele que fica rico cobrando altos juros do próximo, ajunta riqueza. Mas em algum momento ele vai tropeçar e uma outra pessoa que tem condições econômicas vai comprar esse negócio e essa pessoa vai ser alguém que se compadece do pobre. O que o versículo 8 está nos ensinando é que você deve respeitar as pessoas e ser justo no empréstimo de dinheiro, na realização de empréstimos. Isso quando você faz o empréstimo, porque a bem da verdade, Provérbios, no capítulo 6, no versículo 1, fala que se recomenda que você não seja fiador de ninguém e, como consequência, que você também não faça empréstimos de dinheiro. Mas se você decidir fazer o empréstimo, você deve fazer cobrando juros que sejam justos, que permitam que a pessoa possa lhe devolver o dinheiro emprestado, remunere os juros que você está pedindo e que essas coisas sejam feitas sem abuso. Depois tem o versículo 11, que fala: o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Então tem muitas pessoas que, porque têm dinheiro, imaginam que são mais inteligentes do que realmente são. E muitas vezes, aquele que nem é tão rico tem a sabedoria e analisa e vê a fraqueza, o ponto fraco daquele que é um homem rico. Versículo 15 fala: como leão bramedor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Então o leão bramedor é o leão que está trazendo destruição. O urso faminto, imagine um urso faminto. Qual o poder de destruição que um animal desse tem? Pelo tamanho que ele tem, pela fome que ele está. Então o ímpio que domina sobre um povo pobre é assim. Aquele que é mau e que governa sobre o povo pobre só vai oprimir, destruir o povo pobre. Depois os versículos 20 a 22 falam assim: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então, quando ele fala do homem fiel abundará em bênçãos, ele está dizendo que aquele que trabalha com honestidade, com fidelidade, ele vai se tornar abundante. Agora, aquele que tem pressa de ficar rico e por essa razão faz tudo que é ilícito e tudo que vem à sua frente, mesmo que ele tenha que corromper, mesmo que ele tenha que subornar, o objetivo daquele que quer apenas ficar rico não vai ficar sem castigo. O que o versículo 20 está ensinando é que a riqueza deve ser conquistada com fidelidade, deve ser conquistada com honestidade. Depois do versículo 21, ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Então, muitas vezes, respeitar as pessoas pela aparência não é bom. É necessário verificar
quais são os valores das pessoas, não apenas o seu exterior. Muitas pessoas parecem piedosas, parecem pessoas que contribuem para a sociedade, mas são pessoas que praticam a corrupção, a rapina, o engano, que agem com soberba. Então, respeitar a aparência das pessoas não é bom. O que o versículo 21 está dizendo é que nós devemos respeitar os valores, analisar e estudar aquilo que a pessoa faz, para além da sua aparência. E por quê? Até por um bocado de pão o homem prevaricará. Prevaricar significa deixar de fazer o que é verdadeiro e certo. Então, o versículo 21 está dizendo que até por um bocado de pão, até por muito pouco, o homem pode se corromper, pode deixar de fazer o que deve ser feito. Então, quando o versículo fala assim, ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará, ele está dizendo que é perigoso você considerar o respeito a uma pessoa em função da sua aparência. Porque é muito pouco, é muito pobre você avaliar uma pessoa apenas pela aparência. A parte B do versículo 21 fala: é muito fácil do ser humano se corromper. É muito fácil, até por um bocado de pão. Ou seja, quando ele fala um bocado de pão, é até por coisas que não têm muito valor, o ser humano se corrompe. Então, não se corrompa por causa da aparência da pessoa. É muito pobre você avaliar uma pessoa por causa da aparência. É algo, muito simples você avaliar uma pessoa só por isso. É tão fácil do ser humano se corromper, não se corrompa por causa da aparência de uma pessoa. Versículo 22, aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Então o versículo 22 fala sobre ganância. Não seja ganancioso, porque quando você é ganancioso, o que vem sobre você é a pobreza. Depois do versículo 24, o que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. Então o versículo 24 fala que uma pessoa destruidora é aquela que não respeita o patrimônio dos seus pais. E o versículo 27 fala: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Aqui o versículo 27 falando sobre a importância de ajudar o pobre, de auxiliá-lo nas suas necessidades. O quarto tema de Provérbios 28 fala sobre os justos e os sábios. Os justos fala aqui no versículo 4: os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Então aqui nós vemos que aquele que é justo, ele respeita a lei, ele realiza aquilo que está previsto na lei, ele guarda a lei e ele luta e peleja contra os transgressores da lei. Esses são os justos. Versículo 12: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Esse versículo 12 mostra a diferença entre justos e ímpios. Quando o justo triunfa, existe alegria porque todos sabem que haverá justiça. Mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Quando os ímpios sobem, todas as pessoas ficam atentas em todo tipo de mal que pode acontecer. Então, as pessoas se escondem. E com relação aos sábios, os versículos 7, 23 e 24 a 26 tratam do tema. Com relação aos sábios, o versículo 7: o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. Então aqui a primeira questão da sabedoria, no versículo 7, é aquele que guarda a lei, aquele que observa os mandamentos. Ele guarda a lei para realizar, para cumprir.
Versículo 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Então, a pessoa sábia é aquela pessoa que é verdadeira. Ela repreende quando tem que repreender, mesmo sabendo que ela pode ser criticada, porque depois a pessoa percebe que a pessoa que estava corrigindo ela estava trazendo um caminho melhor, ela vai respeitar aquele que a repreendeu. Versículo 24, 25 e 26. 25. O 24 a gente já leu, mas vamos ler ele novamente. Quando ele fala o que rouba seu pai ou sua mãe e diz não há transgressão, companheiro é do destruidor, ele está falando que quem rouba a própria família leva a própria vida para a ruína, porque ele é companheiro do destruidor. Ele é o amigo de quem se autodestrói. Versículo 25. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. Versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Em Jeremias, no capítulo 17, está escrito que o coração é mais enganoso do que qualquer coisa. Então, o coração, ele fala assim: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração dos homens para dar a cada um segundo as suas obras. Isso está em Jeremias, capítulo 17. Então, o que confia no seu próprio coração é insensato, porque o nosso coração muitas vezes erra, o nosso coração muitas vezes nos engana. Então, quem confia apenas no próprio coração é insensato, não tem juízo. Mas o que anda sabiamente, ou seja, aquele que sempre está analisando, avaliando o que está pensando e por que está pensando, ele anda sabiamente, ele vai escapar. Então, esses são os versículos que falam sobre sabedoria, o 7, o 23, o 24, o 25 e o 26. Depois, o quinto tema é sobre o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é tratado nos versículos 5, 9 e 14. O 5 fala: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então aqui o versículo 5 fala: quem busca a Deus entende todas as coisas. O versículo 9 fala: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Em outras palavras, quem não dá importância para a lei, para a palavra, até a oração que faz é abominável diante do Senhor. E o versículo 14 fala que bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Então, da leitura desse versículo, nós vemos que aquele que faz as coisas certas não tem motivo para temer. O sexto tema é sobre os maus influenciadores. Versículo 10. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Então o versículo 10 fala que aquele que ajuda uma pessoa que já é reta a se desviar do caminho mau vai escapar de cair na cova, porque os sinceros vão herdar o bem. O tema número 7 fala sobre a sinceridade e sobre a avareza. Está no versículo 13 e 18.
O que encobre as suas transgressões, ou seja, o que encobre os seus erros, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então esse versículo 13 nos ensina que para prosperar é preciso confessar os pecados para poder alcançar misericórdia. O oitavo tema é sobre a avareza. Versículo 16: O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Então, versículo 16 falando que sobre a avareza, que aquele príncipe que não tem entendimento, ou seja, a pessoa que está governando a sua vida sem entendimento, acaba errando mais, multiplica as opressões. Mas o que aborrece a avareza, o que aborrece o dinheiro fácil, vai prolongar os seus dias. Depois nós temos o nono tema de Provérbios, capítulo 28, que é sobre o homicídio. Versículo 17: O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. Então, o versículo 17, quando fala que o homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ele está falando que aquele que mata, aquele que é homicida, vai viver a vida inteira errante. O décimo tema trata sobre pessoas diligentes, que são trabalhadoras, e as pessoas preguiçosas. Isso está no versículo 19. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos não se fartará de pobreza. Então o versículo 19 fala que a pessoa que trabalha na sua terra tem prosperidade, mas quem vive ocioso vai ganhar pobreza. O décimo tema é sobre diligentes e preguiçosos. O versículo 19 fala sobre esse tema. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O versículo 18 fala também sobre sinceridade. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Depois o versículo 25 fala sobre contendas. O altivo de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O versículo 26 nos fala que o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Já tínhamos lido esse versículo, né? E por último, versículo 28. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. O último versículo desse capítulo está nos mostrando que aquele que obedece tem uma vida mais tranquila e próspera. A palavra de ordem em Provérbios capítulo 28 é sobre obediência. Não há motivos para se ter medo na vida quando se tem o Senhor como aquele que governa a nossa vida. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a todos. Amém.